Férias no futebol brasileiro. Mais ou menos, mas uma data FIFA que finalmente vai, não da forma ideal, pausar o calendário do futebol jogado por aqui. E o que o Flamengo pode fazer, como o Dorival pode aproveitar esse período de 10 dias sem competição da melhor maneira para deixar a equipe na ponta dos cascos para as Copas. Então vem aqui nesse vídeo que eu vou dar a minha opinião sobre o que ele deve fazer e as carências aí que ele pode trabalhar nesse período. Primeiro eu queria te fazer um convite e um pedido. Se você curte meu trabalho e se identifica com o que eu faço, aprende de alguma forma ou acha que tem bons debates por aqui, eu te convido para fazer parte do nosso clube de membros. O clube de membros, além de ter um chat e acompanhar a transmissão dos jogos comigo, eu comentando, né, em Telegram, ele também fomenta meu trabalho, me ajuda para que eu possa avançar, fazer cursos cada vez mais aprofundados. Inclusive eu estou me formando agora em 2 cursos que eu vou divulgar muito em breve, para que a gente avance o conteúdo e você fortaleça meu trabalho se você se identifica comigo de alguma maneira. Então, quem quiser, tá aí na descrição do vídeo e tá mais do que convidado para fazer parte aí desse time, tá bom? Então vamos falar sobre quais as missões que o Dorival Júnior pode ter nessa data FIFA. Vou colocar o campinho aqui com o elenco do Flamengo, tá? O Flamengo tem 24 jogadores de linha efetivamente, assim, sem contar com os jovens que nunca entram. Ele tem 24. E ele vai ter os 24 à disposição para treinar? Não, né? Porque 6 desses caras foram convocados, inclusive alguns reservas, né? 3 titulares e 3 reservas. Então, Pulgar, Varela e Vidal estão fora. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro também, mas ficou uma turma boa, né? Ficou Gabigol, ficou Everton Cebolinha, ficou Vitor Hugo, Felipe Luiz, ficou bastante gente. E aí, na minha opinião, o Dorival tem algumas missões, algumas óbvias e outras nem tanto. O que ele precisa fazer, né? Primeiro, recuperar esse cara aqui. O Rodrigo Caio, ele já está em transição para voltar a fazer partidas pelo Flamengo. E, gente, por melhor que o Léo Pereira venha jogando, caso o Flamengo tenha a mínima possibilidade de contar com o Rodrigo Caio para as 3 partidas finais que disputará, ele não deve pensar nem por um segundo. O Rodrigo Caio vai voltar de lesão, tá certo? Ele não joga desde julho, nem é tanto tempo assim, mas tenta lembrar aí, tenta puxar na sua memória uma partida ruim do Rodrigo Caio pelo Flamengo. Você vai ter dificuldade. Enquanto o Léo Pereira, por melhor que tenha jogado, teve uma falha, por exemplo, gravíssima no jogo contra o Fluminense, quando ele está absoluto numa bola, erra o tempo de bola e sai o segundo gol do tricolor carioca. Não é por isso, eu não estou pedindo barração do Léo Pereira, é um bom zagueiro, tem jogado bem, mas o Rodrigo Caio é um fora de série, né? O Rodrigo Caio é o potencial melhor zagueiro do Brasil, com sobras. Ele só joga no Flamengo, só joga no Brasil, com todo respeito ao futebol brasileiro, por conta de seus problemas físicos. De outra forma, ele estaria no Real Madrid ou em outro clube nesse nível. Tá? O Rodrigo Caio não tem nível de futebol brasileiro, tem nível muito acima. Se ele puder estar pronto para jogar esses 3 jogos, ele precisa jogar. E o Flamengo tem, né, não só o Dorival como o clube, que trabalhar nessa recuperação muito fortemente. O Rodrigo Caio deve voltar no jogo contra o Bragantino, né, de acordo com informações do Globo. Com relação ao outro jogador que ele tem que introduzir no elenco e fazer se entrosar com o grupo urgentemente, Mateusão. Tá? É só um garoto, beleza, é só um garoto, mas que exerce uma função que o time depende demais. Né? E sobre isso, ele também precisa reduzir essa dependência, né? E aí é com o Dorival. Então, um ponto que ele precisa trabalhar, ele precisa definir no time dele
especialmente em jogos que o Felipe Luiz estiver atuando e não o Ayrton Lucas, quem vai executar a amplitude quando o time necessitar. Então, isso precisa ser definido, ele precisa treinar e coordenar um pouco melhor. Não vai estar em campo o Arrascaeta nos treinamentos, não vai estar em campo o Everton Ribeiro nem o Pedro, mas o Gabigol vai estar. E ele pode treinar essas dinâmicas com o Gabigol, afinal de contas, pelo lado direito, quem entrega profundidade é o Rodinei. E pode treinar com o João Gomes algumas dinâmicas para ele sim assumir, com o próprio Everton Cebolinha, ele executando eventualmente aquela função do João Gomes, com o Thiago Maia talvez saindo do time em algum momento que o jogo peça, para o João Gomes fazer o primeiro volante e o Everton Cebolinha fazer a função do João Gomes para que ele possa entregar essa profundidade. O Flamengo precisa ter essa alternativa de jogo em jogos que o pedem. Tá? Outro ponto, criar dinâmicas para jogar sem centroavante. Então, por exemplo, o Pedro, quando está fora, o Flamengo tem muita dificuldade porque não coloca o Mateusão, então recuperar o Mateusão, inserir o Mateusão é um ponto. Outro ponto é tentar arrumar uma forma de jogar bem sem isso, não depender tanto de cruzamentos, não depender tanto de jogo de profundidade. E aí o Dorival, que não tem conseguido, né, criar dinâmicas que independam do Pedro, e aí, ele não tem tempo de trabalho, não estou criticando ele aqui, precisa, nesse período, também pensar em dinâmicas e trabalhar dinâmicas neste sentido. Inclusive, a anterior que eu falei, da amplitude, vai ser exigida contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai fazer uma linha de 6 jogadores, eventualmente, e se o Flamengo não tiver amplitude para atacar essa defesa, ele vai ser neutralizado com certa facilidade. Aqui um exemplo de como o Flamengo tem dificuldade de abrir o placar quando o Pedro não está em campo. Até goleou em algumas partidas, mas não foi bem assim, né? Então, contra o Tolima, aqui você pode ler depois, você pode olhar jogo a jogo e entender o contexto de cada partida para ver que o Flamengo sempre tem dificuldade quando o Pedro não está em campo, porque o Flamengo é Pedro dependente. E isso, o Dorival tem tempo para trabalhar e tentar melhorar tais dinâmicas durante a data FIFA. É necessário que seja aproveitado o período. Para descansar jogador? Sim, parece que tiveram 2 dias de folga. Para recuperar jogadores lesionados? Também. Para inserir o Mateusão? Ótimo. Porém, dinâmicas ofensivas precisam ser melhor trabalhadas, pois o time será exigido a furar bloqueios. Vitor Pereira, que é um treinador estrategista, vai atacar o Flamengo? Vai, mas certamente vai preparar um bom bloqueio defensivo. Nem se fale o Filipão, que vai fazer um jogo com muita gente no campo de defesa, e o Flamengo precisa estar apto para poder atacar tais defesas e atacar de uma forma organizada que conceda poucos espaços. Então o Flamengo precisa treinar um jogo maior de amplitude, até com as mesmas peças, e o Gabigol, que não viaja, que não sai, porque não está em seleção, pode ser muito útil nisso, e o João Gomes também, assim como o Everton Cebolinha. Então, que o Dorival aproveite esse período e apresente-nos coisas ainda melhores do que vem apresentando, embora tenha tido 4 resultados negativos nos últimos 5 jogos, 4 tropeços nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal e eu fui.